Olá, você. Mais uma vez, tenho o prazer de entrar no seu lar através da palavra de Deus. Este é um canal levando esperança para aquele que não tem esperança, trazendo uma palavra para levantar o caído, para consolar o desanimado, para dar força ao cansado, para dar vida ao que está morto. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a edificação da sua vida. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Você tem uma Bíblia aí contigo? Vamos ler junto? Vamos compartilhar junto? Vamos alimentar desse pão vivo que desceu do céu? Dessa palavra viva que penetra na divisão da alma e do espírito? Aleluia. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no seu verso 16, diz assim: regozijai-vos sempre. É difícil uma palavra dessa para nós, não é verdade? Mas nós temos que olhar essa palavra no âmbito espiritual. Porque se nós formos olhar do lado humano, não tem como essa palavra se cumprir na nossa vida. Porque nós temos problema todos os dias. Temos luta, temos problema no lar, na família, no casamento, com os filhos. Tem dia que a gente não quer nem acordar, não quer conversar com ninguém. Tem dia que a gente até pensa em não existir. Por isso a gente tem que olhar na palavra de Deus espiritualmente falando. Porque nós temos motivo de sobra para nos alegrar todos os dias, cada minuto que nós respiramos. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele deu esta alegria por nós, nos libertando da ignorância, da escravidão do pecado e colocando em nós a alegria da salvação. No ponto de vista espiritual, ela se cumpre perfeitamente em nossas vidas. Porque nós não devemos olhar humanamente. Porque humanamente, a cada dia nós temos um leão para enfrentar com a nossa pouca força. Temos problema de enfermidade, decepção. Então, humanamente, essa palavra não tem força na nossa vida. Mas ela espiritualmente, nós temos que nos alegrar. Porque o Senhor tornou possível aquilo que era impossível em nossa vida. Então, nós temos que estar alegre. Porque o Rei da Glória nos abençoou. Nos deu um nome. Porque agora nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido para anunciar a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja do Senhor é isso. É um sacerdócio real. É uma nação santa separada de todos os povos. Porque o Senhor nos tirou do mundo. No verso 17, a Bíblia diz: orar sem cessar. Algo que é a oração. Quando nós queremos que Deus fale conosco, é só nós, através da tua palavra, Ele fala conosco. E como devemos falar com Deus? Através da oração. É a única forma que nós possamos falar com Deus e obter a resposta de Deus. É através de nós falarmos com Ele. A oração, ela faz parte do nosso dia. Porque a oração é o elo
que nos leva a Deus, e nós estamos na presença de Deus orando, nos livra de vários momentos difíceis ou de tomar decisão precipitada, fora da direção do Senhor. Lembra quando Jesus foi orar e deixou seus discípulos vigiando? Quando ele voltou, estavam todos dormindo. Qual foi a fala de Jesus? Vocês não podem velar 1 hora comigo? Jesus quer que nós esteja velando, orando, até que ele volte. Porque em breve ele voltará. Ele foi apenas ali. Ele voltará. Por isso temos que estar sempre orando. Não é quando as coisas estão de mal a pior na nossa vida, quando nada dá certo, é que nós vamos falar com Deus. A oração é uma prática habitual para o povo de Deus, para aqueles que foi alcançado pela tua palavra, para aqueles que o Senhor resgatou do mundo. Nós temos que orar. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito no seu efeito. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentam às suas orações. Filipenses 4,6 diz que nós devemos colocar nossa oração diante do Senhor pela oração súplica e ação de graça. Então, nós temos que estar sempre orando, buscando a presença do Senhor. A oração é necessária. Sem você orar, como é que Deus vai revelar as coisas para você? Como você vai ter comunhão com Deus? Como Ele vai te dar dons espirituais se você não ora? Um crente que não ora é um crente estacionado, é um crente morto, é um crente parado. Por isso que temos que orar em todo momento, principalmente quando nós estamos fracos, sem disposição alguma, nós temos que estar sempre orando, porque o Senhor, através do teu Espírito Santo, que intercede pelas nossas fraquezas, nos dá força, ânimo para continuar orando. No versículos 19, a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Palavra difícil de entender, não é? Mas quando nós somos um crente na teoria, não na prática, então nós estamos empurrando o Espírito Santo da nossa vida. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é espírito e vida. Quando nós aceitamos a palavra, nos vestimos dos ensinamentos do Senhor, então nós parecemos com a palavra e ela está em nós. E a palavra ela é espírito. Então, quando nós aceitamos a palavra, ponhamos em prática, o Espírito Santo está forte dentro de nós. Mas é verdade isso? É só ler no versículo seguinte, no versículo 20. Não desprezei as profecias. Quando fala de profecia, não está falando de revelação instantânea num culto, mas das profecias que os profetas profetizaram. E a Bíblia diz assim, para nós examinar as profecias da Bíblia, examinar, estude e retende o bem. Existe o lado errado e o lado certo da coisa. Homens do passado realizaram grandes feitos na direção de Deus, mas também cometeram muita atrocidade, muito erro. Muitas vezes eles passaram por cima de Deus, desprezaram o seu ensinamento. Então a gente não pode cair neste mesmo laço, nesta mesma armadilha. A Bíblia diz assim, examinais tudo e retende o bem. Só aquilo que nos edifica, que nos aproxima de Deus. Abstende de toda aparência do mal. Tudo aquilo que não edifica,
Tudo aquilo que Deus abomina, a gente tem que descartar da nossa vida. Só aquilo que agrada ao Senhor, só aquilo que nos aproxima de Deus, que devemos pôr em prática. Aí então vem o último versículo da Bíblia. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do Senhor. Porque fiel é o que vos chama, o qual também fará. Nós estamos no século 21. Mas quem é santo no passado, no presente e no futuro. Hoje, essa igreja, a maior parte delas, o Senhor não tem prazer nenhum em seus louvores, em suas adorações. São apenas robótica. Estão louvando o Senhor, mas o coração está longe. Não tem amor ao próximo. Não ama a Deus, não guarda a sua palavra. E fica uma igreja vazia, morta, fria, sem a presença de Deus, porque a sua palavra não faz parte. Por isso nós temos que tomar posse da palavra de Deus, para que Deus tenha o prazer em nós. E se nós guardamos a palavra do Senhor, os frutos virá, as pessoas virá, vai ver o fruto que nós estamos dando, que tipo de vida que estamos levando, se somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Amém, meus queridos? Essa é apenas uma pequena reflexão, porque nós temos aqui 66 livros que nos ensina a nos aproximar de Deus. Fique com essa palavra e Deus abençoe a sua vida.